Galera, vamos lá então para a nossa aula sobre modelos atômicos. A gente vai começar aqui com o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico que foi estruturado, digamos assim. Antigamente, lá em 400 aproximadamente antes de Cristo, teve dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. Esses dois acreditavam que se eu pegar uma matéria e dividir em várias partes, começar a dividir, eu vou chegar numa certa partícula que vai ser indivisível. Essa partícula eles denominaram como sendo átomo. Dalton resgatou essa ideia 2000 e tantos anos depois. E ele resgatou essa ideia baseado no quê? Baseado nas leis ponderais. Então vou ficar pequenininho aqui para a gente entender como é que funciona cada um dos processos. Então, extremamente importante o quê? Quando a gente for olhar a parte dos modelos atômicos, a gente entender primeiro o período que está aqui, que é o século XIX, que foi quando Dalton começou, foi em 1800 e pouquinho, início do século XIX, e ele começou através das leis ponderais. Ele observando essas leis ponderais, ele começou a tentar montar uma estrutura, uma teoria, um modelo que pudesse explicar tudo isso que esses outros caras fizeram. Lavoisier, Proust, e ele mesmo criou uma lei ponderal. Como é que funcionavam essas leis? Vamos relembrar aqui, Conservação da massa de Lavoisier dizia que se eu pegar a massa aqui, de carbono, por exemplo, 12 gramas, 32 gramas de oxigênio, eu vou somando aqui os meus reagentes, tem que ser igual aos meus produtos. Só tem um produto aqui no caso, então vai ser 44 gramas. Essa era a lei da conservação da massa de Lavoisier, o que Lavoisier dizia. Quando a gente chegava então para Proust, Proust falava o seguinte: cada reação química tem uma proporção definida. Ela segue uma certa proporção em massa. Então, ao invés de eu olhar aqui 12 para 32 para 44, eu posso dividir tudo isso aqui por 4, por exemplo. Pegar todos esses valores e dividir por 4, porque vai manter a mesma proporção. E aí eu vou ter a proporção de 3 para 8 para 11. Essa é a proporção em massa que Proust determinava para essa reação química, por exemplo. E quando chegava na proporção múltipla de Dalton, as proporções múltiplas, Dalton falava que se eu pegar uma mesma reação, fixar a proporção de um reagente, então continuo sendo 3 aqui, só que alterar a proporção de outro, por exemplo, a proporção do outro aqui para 4. Eu vou obter uma outra proporção múltipla, que vai ser 3 para 4 para 7, só que olha o que vai acontecer aqui nessa questão. Eu tenho aqui formando CO e aqui CO2. Isso por quê? Porque a proporção é 1 mol de carbono para 1 mol de oxigênio. Aqui eu estou mexendo com 1 mol de carbono para meio mol de oxigênio. Por isso dá essa diferença na proporção. Mas cada reação química vai ter uma proporção definida e se eu comparar duas reações, ele pode ter uma proporção múltipla, uma reação em relação à outra. E a lei da conservação da massa, que a soma dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Perfeito? Analisando então essas três leis ponderais de Lavoisier, de Proust e de Dalton, Dalton resolveu elaborar uma teoria, um modelo que representasse essas leis aqui, conseguisse explicar. O que significa uma lei, galera? Uma lei é algo que, quando a gente fala em termos da ciência, é algo que é observado e cansativamente é observado e obtém o mesmo resultado. Então, se eu solto essa caneta aqui, sempre ela vai cair. Não importa de qual altura eu solte, não importa onde eu esteja na Terra, ela sempre vai cair. Isso a gente chama de lei da gravidade. Essa lei da gravidade eu não estou explicando nada. Para eu tentar explicar, eu tenho que falar que é uma teoria. Então, o modelo atômico de Dalton é baseado numa teoria para explicar essas leis ponderais e a partir disso ele constrói o modelo. Esse modelo da bola de bilhar tem uns postulados que é para quê? Para eu conseguir afirmar que essas leis são realmente verdade, que a gente consegue realmente aprovar tudo isso aqui, eu preciso ter alguns postulados que, entre aspas, seriam umas considerações, tá? De forma bem simplificada. Então ele falava que o seguinte: para que essas leis funcionem mesmo e que realmente funcionam, eu preciso que o átomo seja necessariamente maciço, que o átomo seja indivisível e que o átomo seja indestrutível. Então ele pegou essa ideia de indivisibilidade lá de Leucipo e Demócrito. Já a questão dele ser maciço é porque se ele for oco, quer dizer que ele tem duas regiões, ele consegue amassar esse átomo.
Isso eu não conseguiria mais dividir ele. O fato dele ser indestrutível é porque se a massa tem que conservar do reagente e do produto, eu não posso perder átomos de reagente, porque senão no final das contas o produto vai ficar defasado em termos de massa. Eu coloco lá 10 gramas de reagente e sobra só 5 gramas de produto porque outras 5 gramas foram destruídos aqueles átomos. Isso não pode acontecer. Quando a gente vai olhar aqui o outro postulado, que aqui está unido basicamente em 2, que fala o seguinte: quando eu tenho o mesmo elemento químico, eu vou ter propriedades físicas e químicas e massas iguais. E vice-versa também, se eu tiver um elemento químico diferente, eu vou ter propriedades e massas diferentes. Por exemplo, eu pego um átomo de carbono e outro átomo de carbono. Comparei os dois, ele vai ter a mesma propriedade, mesma massa. Agora eu pego um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Comparei os dois, vão ter propriedades diferentes e massas diferentes. Outro postulado seria que é impossível eu transformar átomos. Pegar um determinado átomo de um elemento químico, por exemplo, carbono, e transformar em átomos de oxigênio. É impossível acontecer isso aqui. Senão não teria uma proporção definida nas reações, senão não teria uma reação acontecendo de forma com que os meus reagentes, eu estou lá mexendo com carbono, do nada aparece hidrogênio. Não faz sentido, né? Isso tudo é baseado nessas leis ponderais. E por último, e mais importante, então aqui eu quero que vocês tenham muita atenção, tatuem isso aqui no coração de vocês, beleza? Que esse postulado é o mais importante de Dalton. Ele fala que o seguinte: em uma reação química, os átomos eles não são criados e nem são destruídos. Eles são apenas rearranjados para formar novas substâncias. Então peguei lá carbono e reagi com oxigênio, por exemplo, igual essa reação que está aqui, ó. Beleza? Peguei essa reação aqui. Nessa reação, carbono mais oxigênio, ele estava o carbono sozinho, o oxigênio sozinho. Agora eu estou carbono junto com o oxigênio. Então, basicamente, eu estou rearranjando esses átomos aí para gerar uma nova configuração. Perfeito? Então, o importante de modelo atômico de qualquer um é sempre o quê? Olhar qual é o contexto histórico, o que levou o modelo atômico a ser criado. E para Dalton foram as leis ponderais. Segundo é como é que esse modelo é estruturado. Para Dalton, o átomo era maciço, indivisível e indestrutível, uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. E os outros postulados que dão embasamento a esse modelo construído e todas as leis, né, a motivação que foi dada ali. Que basicamente é essa questão que átomos de um mesmo elemento químico vão ter propriedades e massas iguais, é impossível transformar átomos de um elemento em outro elemento, e em uma reação química os átomos são rearranjados, então ele faz só um jogo das cadeiras para conseguir gerar novas substâncias. Perfeito? Galera, então é isso para a aula de hoje. Um beijo, um cheiro, valeu, falou!